Palmeiras foi completamente humilhado na noite dessa terça-feira. O que aconteceu em Novo Horizonte só tem um nome na minha visão. É um vexame, é uma humilhação. O Palmeiras não tem o direito de perder de 4 gols de diferença, seja quem for o adversário que ele encare no campeonato estadual. Mas placar e vantagem à parte, a atuação da equipe dentro de campo ela é muito mais impactante no sentido negativo do que justamente o placar de 4-0. Uma derrota assim, dessa magnitude, ela nunca é culpa de uma parte só. Ela vai ter que ser compartilhada entre elenco, entre diretoria e entre comissão técnica, principalmente o técnico Abel Ferreira, que parece um pouco desconectado da realidade, principalmente na entrevista coletiva. Em certo momento, o treinador do Palmeiras voltou a citar os lesionados, tentando assim, não que fosse uma justificativa direta e clara, mas tentando tirar um pouco do peso dessa derrota. Claro, o Palmeiras não teve Vitor Roque, o Palmeiras não teve Andreas Pereira, mas independente dos 11 que entrem em campo, o Palmeiras não pode perder de 4-0. Não existe o Palmeiras perder de 4-0. E o tamanho do vexame ele fica ainda mais claro quando depois do jogo começa a pipocar, né, as principais derrotas do Abel à frente do clube e essa como do Novo Horizontino como a pior. O Abel, a comissão dele, que completou 400 jogos à frente do clube, teve sua pior derrota justamente nessa noite de terça. Algo bastante assintomático e demonstra essa péssima fase que o Palmeiras vem encarando desde a reta final da última temporada. Alguns resultados eles mascaram os problemas internos do Palmeiras, essa sequência de vitórias no começo do estadual, elas foram completamente burocráticas, né? Foram 3 vitórias por 1-0, com o Palmeiras apresentando um futebol pobre, principalmente pobre de ideias, assim, sem evolução do que foi contestado já na última temporada. E agora retomando a coletiva do treinador, em outro momento, assim, ele assume que foi um golpe muito duro, mas que é hora de deles conversarem internamente para a mudança de rotas, né? Falou que do jeito que a equipe atuou hoje, ela vai ser derrotada independente da força do adversário. O problema é que o Palmeiras vem atuando dessa forma há muito tempo. Então, ele apenas escolheu os resultados do que ele veio apresentando nesses últimos meses. O Palmeiras é pobre de ideias, o Palmeiras ele investiu 700 milhões, mas na visão do treinador, o Palmeiras perdeu 1,3, né? Porque eles investem 700 milhões, mas vendem Endrick, Vitor Reis, Rios, Estevão, enfim. Na visão do treinador, o Palmeiras está em déficit ainda. Mas, dito isso, as peças que chegaram, elas foram pedidas pela comissão técnica e foram alinhadas junto com a diretoria. O treinador pediu a maioria dos nomes que está hoje no elenco, então é da responsabilidade dele que o Palmeiras apresente um futebol melhor. Agora, tratando um pouco sobre os jogadores e principalmente sobre os pilares, tem alguns nomes do Palmeiras que há tempos eles já não entregam e precisam ser ditos. Piquerez, de novo, fez uma péssima partida. Teve a hombridade no final do jogo de pedir desculpas para a torcida, né? Colocar a cara como um dos líderes do elenco, mas fez uma péssima atuação e vem de péssimas atuações desde a última temporada. O Murilo também completamente perdido na zaga do Palmeiras. O Marcelo Lomba também quando foi acionado, né, como segundo goleiro pela primeira vez nessa temporada, não correspondeu, o que evidencia um novo erro de planejamento do Palmeiras, que liberou o Everton de graça. O Palmeiras liberou o goleiro que o Abel considera o maior da história do clube, sem custos e ainda com um ano de contrato. Então, por exemplo, hoje o Everton podia estar no gol do Palmeiras. Então, são algumas consequências dos atos adotados pelo Palmeiras nos últimos meses. Palmeiras que tinha tudo para chegar com tranquilidade num clássico contra um São Paulo padecendo internamente, em processo de impeachment, nas páginas policiais, mas o futebol e principalmente as decisões do Palmeiras façam com que ele chegue também tão ou mais questionado do que o próprio São Paulo, com até mais pressão do que o próprio São Paulo. O Palmeiras, eu repito, não tinha o direito de perder de 4-0, mas principalmente não tinha o direito de apresentar esse futebol. Agora vamos ver qual que vai ser a reação da direção, qual que vai ser a reação da presidente Leila Pereira, do diretor de futebol Anderson Barros. O Abel Ferreira já colocou a cara a jogo, né? Ele tinha que falar depois do duelo na coletiva de imprensa. Agora vamos ver se as outras lideranças do Palmeiras também vão dar as caras para explicar uma das piores derrotas da história do Palmeiras, né?
porque você alia uma fase de um clube totalmente endinheirado, com um plantel vasto, com um treinador que já está há anos com um trabalho consolidado e perde para um adversário que está longe de ser ruim. Então a gente tem que dar os méritos para o Novo Horizontino também. Está longe de ser uma equipe ruim, mas é uma equipe de segunda divisão e com um orçamento completamente inferior ao do Palmeiras. Então chegou a hora das principais lideranças do Palmeiras darem respostas fora de campo e principalmente dentro de campo.